Oi, gente, bom dia! Hoje o vídeo é de bom dia, porque senão eu vou ficar dando desculpa para não fazer de novo o vídeo, assim como eu não fiz a semana passada. Hoje, 29 de fevereiro, nosso mês de fevereiro lindíssimo se encerra. Para quem gosta de carnaval, que é o mês do carnaval, para mim é o meu mês, que foi meu aniversário, enfim. É o único mês diferente do ano que nós temos, um mês mais curto, esse ano bissexto. Então, vamos falar sobre algo que eu considero muito importante e que realmente mudou a minha vida. Não foi da noite pro dia, tal, assim, porque nada, eu acredito que funciona dessa maneira, mas eu acho que é válido porque todo mundo, né, creio eu, passou, viveu situações no passado ou recente, né? Sempre no passado, né? Porque agora é agora, mas enfim, na infância, na adolescência, fase adulta, não importa. Todo mundo viveu alguma coisa que falou assim, ai, minha família não foi perfeita, né? Porque o que a sociedade prega, que a gente fala, é que eu brinco, costumo falar, a família doriana, né? O maridinho com a esposa, os filhinhos, sentado na mesa, comendo naquela perfeição e tal, né, gente? Isso não existe, graças a Deus, senão não teríamos a evolução. A questão que eu trago é assim, sempre na vida, tanto no passado quanto hoje, mas no passado é aquele negócio que fica uma âncora, parece que o troço fica preso, amarrado, né, aos nossos pés. E aí a gente fica naquela situação, por exemplo, de eu não tive condição financeira, minha família não teve, eu não tive pai, eu sou adotada, não conheci minha família biológica, minha mãe e meu pai, fui pobre, não tive condições, fui humilhado, fui abusado sexualmente, fui rejeitado, fui qualquer coisa, fui, né? Cada um foi, né? Porque cada um teve sua história, sua jornada. Então cada um tem sua história, porque nós somos únicos. Mesmo a pessoa, por exemplo, que ela foi abusada sexualmente, que é algo pesadíssimo, monstruoso, uma violência que eu não consigo nem avaliar porque eu não passei por isso, mas só de pensar a gente consegue já ficar chocado com uma coisa dessa. Imagina quem viveu. Isso é um caso extremo, mas enfim, tem pessoas que são espancadas, tem pessoas que têm famílias de alcoólatras, mãe, pai ou de outros vícios, né? Temos de um tudo, né? Pedofilia. Então, assim, somos seres humanos, imperfeitos e complexos, né? Com as nossas questões. Então, eu acho que o mais importante é termos a consciência de que o que nós vivemos foi importante, porque é a nossa história, e nós vivemos não só coisas ruins, mas porém o ser humano tende a se firmar e fixar em coisas negativas. Tende, né? Você prefere assistir uma coisa produtiva ou quantos foram mortos lá que estão passando no jornal para mostrar quantos pedaços cortaram o fulano de tal, né? Porque a gente cresce numa uma sociedade doente, né? Onde os padrões moldados e vendidos não são bons. Logo, nossa cabeça cresce dentro desse conceito, dentro dessa caixa. Mas ok, com relação aos nossos traumas, que dizemos traumas, dores, feridas do passado, porque meu pai foi assim, assado tal. Por exemplo, eu tive um pai ausente, meu pai separou muito cedo da minha mãe, um dia eu trago a história com mais detalhes, que eu acho legal, e isso trouxe várias coisas de dificuldade na minha vida, né? Chegava o dia dos pais na escola, meu pai não tava, chegava a férias, eu repetia de ano, esperava meu pai porque eu queria ser amada, enfim, aceita e tal, e não era. E aí eu fui reprovada de ano, e meu pai é professor, meu pai é mestre em matemática, física e formado em engenharia também.
Então, para mim era muito importante, não por isso, porque na época eu não tinha consciência desses diplomas aí, títulos e tal. E eu ficava lá desesperada por um pouco de atenção, esperando por ele, né? Até que um dia, não ia falar, mas tô falando, enfim. Até que um dia, em frente ao portão lá do prédio da minha mãe, onde minha mãe mora até hoje, eu lá com a malinha pronta, eu devia ter uns 10 anos, não me lembro ao certo. 11? Acho que 11 pelo menos. Pra passar férias de fim de ano com ele. E aí ele para, eu tô atrás do portão, ele tá do outro lado do portão. Aí ele fala, oi filha, e aí, passou de ano? Eu falei, não pai, eu repeti. Aí simplesmente a frase dele foi, então você não é mais a minha filha. Virou as costas e foi embora. Uma criança de 11 anos, porque repetiu de ano, já de um pai ausente, mais uma vez abandonada na frente de um portão do prédio com uma mala de viagem, esperando poder passar férias com seu pai, né? Isso foi um dos episódios que me marcou muito. Aí não ia falar, mas estou usando já o exemplo que veio agora aqui, outro dia eu conto mais em detalhes. Enfim, foi legal? Não, não foi. Me gerou sofrimento? Sim, gerou. Na hora e depois, né? A questão é, gente, quem que era o adulto? Ele. Se ele, pelas questões dele, pelos motivos dele, não conseguiu entender ou se responsabilizar parcialmente por aquela situação, ou acolher ou procurar estar próxima da sua filha para fazer o papel dele, né, que deveria ter sido feito minimamente, na minha opinião. Gente, eu vou parar minha vida por causa disso e de tantas outras coisas que aconteceu. Quem não fez o papel foi ele. Quem abandonou uma situação e virou as costas foi ele. Eu, de um jeito ou de outro, com a ajuda da minha mãe, da minha avó, da vida, cresci, tô aqui, evoluí, né? E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Foi difícil? Foi difícil. Porque eu tô contando um episódio, tá, gente? Teve vários, muitos episódios. Então eu estou usando o exemplo para que cada um busque no seu passado lá, costumo dizer, a caixinha de merda que cada um carrega. Porque assim, gente, a gente não pode pautar a nossa vida pelas atitudes dos outros. Às vezes o outro tá tão pior que a gente, ou esteve tão pior que a gente, ou naquele momento não deu conta daquela situação, ou naquele momento foi o melhor que a pessoa pôde fazer. Nossa, mas a pessoa me espancou. Pois é, talvez aquilo causou uma coisa nela, na cabeça dela que você não vai saber, ela descontou em você. E você não teve nada a ver com isso. E você vai passar o bastão da sua vida e vai colocar numa situação, numa pessoa que te fez mal e vai justificar o seu fracasso, a sua tristeza, baseado na atitude dos outros. Não, gente. Não, gente. A gente tem que basear nossa vida com base nas nossas atitudes, né? Nas nossas escolhas. Quando nós éramos crianças, a gente praticamente não tinha o poder de escolha, né? A gente simplesmente só vivia e vamos que vamos, é assim, né? Então eu trago isso porque a gente fica preso a situações do tipo a insegurança, o medo. Eu passei muita coisa, tem muita coisa para trazer para vocês, mas novamente vou tentar não me estender no vídeo. Então, gente, pega um papelzinho. Eu sei que eu sempre repito isso porque é o que funcionou para mim. Talvez não seja o que funciona para vocês, mas assim, gente, dá uma olhada. Escreve as coisas que te marcaram, que você lembra, põe no papel e veja que muitas delas, ou todas talvez, não importa, você não foi responsável por aquilo. E independente daquilo, você chegou até onde você chegou hoje, sabe? Não fique esperando pelo perdão, sabe? Enquanto a pessoa te machucou uma vez com uma situação,
uma vez, se a pessoa te traiu, se a pessoa te roubou, se a pessoa te humilhou, se a pessoa te ofendeu, se a pessoa, sei lá, te maltratou, fez bullying, não importa, né? É uma pena, mas são situações que acontecem. A gente está falando de quando éramos crianças. Hoje nós somos adultos e passamos a muitas outras situações semelhantes. E que nós hoje, por sermos adultos, na maioria das vezes, temos condições de decidir e colocar um limite de até onde a outra pessoa pode falar, até onde a outra pessoa pode ir, entende? Então, põe num papel e veja, porque assim, aquela pessoa que te feriu uma vez, numa situação, provavelmente ela nem lembra, ou não teve aquele peso pra ela, porque fala lá que quem bate esquece, quem apanha não esquece, tem um ditado desse aí. Porque essa pessoa que te feriu uma vez, a vida dela seguiu. E você está parado, preso num sofrimento, num acontecimento que para essa pessoa possivelmente não existe. E mesmo que exista, é a sua vida que está parada. É a sua vida que você está desperdiçando e jogando fora por conta de uma atitude do outro. E, além disso, uma pessoa às vezes que te feriu, talvez, e não justificando, tá, gente, mas explicando, às vezes aquela pessoa te feriu por uma defesa dela, pelas dores dela. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não tô falando que você tem a ver. Só que eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês pensarem no final, tá? E nós aqui, nunca ferimos ninguém? Nós nunca fizemos mal para ninguém, seja consciente ou inconscientemente? Nunca xingamos, nunca tivemos uma reação explosiva, nunca ferimos, nunca traímos, nunca falhamos. Então por que a sua espada, né, que a gente tira lá a tal da espada, por que a sua espada ela é tão poderosa contra os outros, mas não contra você quando você comete erros, né? Hoje eu sou mãe, meu filho é adulto, vai fazer 27 anos, né? Eu errei como mãe, ele deve ter coisas horríveis na cabeça dele a meu respeito. E já conversamos sobre isso também. E tá tudo bem, porque filho não vem com bula, a vida não vem com bula, minha gente, sabe? Pega a sua vida, tudo que te fizeram e joga fora. E o que você fez pro outro, que você lembra que você fez, peça desculpas, pelo menos faça a sua parte. Agora, se você também, assim como o outro lá atrás que te feriu e te machucou, você simplesmente não lembra, porque você não teve a intenção de fazer, porque você já feriu alguém mais de uma vez. Então você não é a vítima. Naquela situação que te doeu, você foi a vítima. Mas e a que você feriu os outros? Como que fica? Qual que é o seu caderninho? Então, assim, tenha consciência que todos nós erramos. Todos nós falhamos. Você não errou com aquela pessoa porque você era criança? Ah, então tá, mas em adulto, pior ainda, nós erramos com os outros com uma outra idade já, né? Com capacidades de raciocínio. E lá foi o vídeo de novo. Então, quando você olhar para o outro que fez de errado para você, deixa isso para trás, olha para você. Hoje, veja e entenda que do mesmo jeito que você feriu os outros, porque se você acha que você não feriu e você não errou, para tudo, desce do seu trono, do pedestal e veja que você feriu sim, que você errou sim e que tá tudo bem, porque isso faz parte do jogo, gente. Beijo, fui!